Como já falamos, soluções aquosas de ácidos, bases e sais são soluções iônicas, né? Lembra? Os ácidos, quando dissolvidos em água, se ionizam, bases e sais, ao se dissolverem em água, se dissociam. De forma que a solução de um ácido, qualquer ácido, ou então de uma base, ou então de um sal, são soluções iônicas. As partículas dispersas lá são íons, tá? Então, aqui no caso da concentração de soluções, tanto a gente pode pedir a concentração, por exemplo, de um ácido, como pedir a concentração de um determinado íon lá desse ácido que está na solução. Isso vale para ácidos, para bases e para sais. É muito comum se falar em concentração de íons, tá? Então eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui como se calcula, né, como é que se determina a molaridade de íons em solução iônica, tá? Como é que eu encontro a concentração de um determinado íon numa solução? É bem simples, diante do que vocês já conhecem. Vocês sabem ionizar um ácido ou dissociar uma base. E vocês sabem que a proporção estequiométrica é definida pelos coeficientes. Então, tudo que a gente precisa saber aqui, na verdade, vocês já sabem, tá? Eu vou aproveitar aqui para dizer o seguinte. Toda vez que se coloca uma substância, ou então um íon, dentro de um colchete, esse colchete significa mol por litro, concentração molar. Tá? Então, ao invés de falar concentração do sulfato de alumínio em mol por litro, eu boto ele dentro do colchete. Certo? Esse colchete significa dizer que a concentração dele em mol por litro. Então, eu estou dizendo para vocês aqui o seguinte, olha, a molaridade do sulfato de alumínio é 0,2 mol por litro. E estou perguntando, nessa solução, quais as concentrações de alumínio e de sulfato, né, dos íons alumínio e dos íons sulfato em mol por litro? É isso que eu estou perguntando, tá bom? Primeiramente, eu escrevi aqui a fórmula do sulfato de alumínio. Como nós podemos observar nessa fórmula, o sulfato de alumínio é constituído por 2 alumínio e 3 sulfatos, certo? Então, nessa fórmula eu tenho 2 vezes o íon alumínio e 3 vezes o íon sulfato. Como é que eu escrevo essa equação de dissociação do sal? Dissociação é separação, cara. Tu vai simplesmente separar esses íons. Aqui tem 2 alumínios e 3 sulfatos juntos. Como é que vai escrever do outro lado? Os 2 alumínios e os 3 sulfatos, só que agora separados, dissociados. Viu como é simples, gente? Ó, 2 alumínios, coloquei 2 alumínios aqui, mais 3 sulfatos, coloquei separado lá do outro lado. Isso aqui é o antes e o depois, tá? Então, por aqui nós observamos que para cada 1 mol do sulfato de alumínio, eu terei 2 mols de íon alumínio e 3 mols de íon sulfato. Perceberam? Esta é a proporção em mol, é a proporção dos coeficientes estequiométricos, lá de estequiometria, tá? Então, se eu sei a proporção em mol, tá? E eu sei que essa concentração em mol por litro, né? Então, se 1 mol do sal está para 2 mols do alumínio, 0,2 mol do sal vai estar para X. Gente, 1 para 2 quer dizer que lá é o dobro. Então, lá vai ser 2 vezes 0,2, 0,4, certo? Se a concentração do sulfato de alumínio é 0,2 mol por litro, a dos íons alumínio será o dobro nessa solução. 2 vezes 0,2, 0,4. Para cada 1 mol do sal, são 3 mols de sulfato. 1 para 3. Lá é o triplo. 3 vezes 0,2 dá 0,6. Entenderam como é um cálculo estequiométrico, é uma proporção? Tá? Só que nós podemos simplificar mais ainda isso. Como foi que eu cheguei nesse 0,4 e 0,6? Foi multiplicando aquela concentração do sal, tá, pelo número de vezes que o íon aparece na fórmula. Vamos resumir isso? Então, aqui embaixo é um resumo. Ó, eu tenho a concentração do sal, 0,2 mol por litro. Quero a concentração do alumínio. Quantas vezes aparece o íon alumínio nessa fórmula? 2 vezes. Então, eu vou fazer 2 vezes 0,2. 2 vezes 0,2 igual a 0,4 mol por litro. Entenderam? Olha na fórmula. Quantas vezes aparece o íon que tu queres lá? Pega esse número de vezes e multiplica na concentração. Vamos fazer o sulfato? Está aqui a concentração do sulfato de alumínio, 0,2 mol por litro. Eu quero saber a concentração somente do íon sulfato. Vamos lá na fórmula. Quantas vezes aparece o íon sulfato? 3 vezes. Então vai ser 3 vezes 0,2. Esse 3 é o número de vezes que o sulfato aparece na fórmula. Esse 0,2 é
a concentração 3 vezes 0,2 dá 0,6. Entenderam como é simples? Como é que nós encontramos a molaridade de um íon numa solução iônica? Basta tu pegar o número de vezes que o íon aparece na fórmula e multiplicar na concentração lá do eletrólito. Esse eletrólito pode ser um ácido, uma base ou um sal. Tudo bem? Gente, nesse meu primeiro exemplo, eu considerei que o sal está totalmente dissociado. Tá? Nesse nosso primeiro exemplo, nós consideramos o grau de dissociação, o alfa, igual a 100%. Tá? Rogério, e se não fosse 100%, fosse 90%, 80%, 20%, 10%, 75%, seria só calcular esse valor aqui. Ah, peraí, não é 100% não? É quanto? 90%? Multiplica esse valor por 0,9. 80% multiplica por 0,8. 20% multiplica por 0,2, etc. Eu tenho um exemplo aqui. Ó, vejamos o exemplo. Eu tenho aqui, lembra o colchete, molaridade? Concentração molar do cloreto de cálcio, 0,5 mol por litro. Grau de dissociação desse sal, aqui está dito que é 80%. Quais as concentrações em mol por litro dos íons cálcio e cloreto? Primeiramente o cálcio. Vai lá na fórmula. Quantas vezes aparece o cálcio nessa fórmula? Uma vez. Lembra que quando não tem índice é porque é 1? Então está aqui, ó. Uma vez o cálcio. Qual a concentração do sal? 0,5. Se não tivesse essa história do grau de dissociação, ou fosse 100%, seria 0,5 mol por litro. Mas ele está falando que é 80%. Como é que a gente multiplica 80% de um número? Multiplicando por 0,8. Número de vezes que o cálcio aparece na fórmula? Uma vez. Concentração do sal? 0,5. Grau de dissociação? 80%. Tá? Então não vai ser 0,5 não. Vai ser 80% disso. Entenderam, gente? Então ficou 0,4 mol por litro. E do cloreto? Quantas vezes o íon cloreto aparece nessa fórmula? 2 vezes. Qual a concentração do sal? 0,5. Se não tivesse dado o grau de dissociação, que eu subentenderia que estaria total, né, 100%, essa resposta seria 1 mol por litro. Mas nesse caso não está totalmente dissociado. Somente 80% das fórmulas se dissociaram. Então não vai ser 1 não. Vai ser 80% disso. Por isso que eu multipliquei aqui por 0,8. Aparecem 2 vezes o cloreto na fórmula, vezes a molaridade da solução, vezes o grau de dissociação. Por isso que é 0,8. Entenderam? Então, no meu primeiro exemplo, consideramos que o alfa é 100%. 100% é 1. Multiplicar por 1 não altera nada. No segundo caso, foi 80%. Aí já precisei levar em consideração, por isso que eu multipliquei por 0,8. Então, molaridade de um íon em solução iônica é isso. E se vocês quiserem, gente, concentração em grama por litro, em miligrama por litro, é só seguir o mesmo raciocínio. Pelas noções de cálculos químicos que nós temos, podemos escrever em qualquer unidade que nós quisermos.